Eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez na presença do nosso Deus. Bem que o salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus, vamos à casa do nosso Senhor. E nessa noite, para nós podermos meditar um pouco na palavra de Deus, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 6 e versículo 12. Marcos, capítulo 6 e versículo 12. Palavra de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos algumas perguntas para as quais, sinceramente, falta aquela resposta. Aqui na Bíblia nós encontramos a resposta para toda e qualquer pergunta que possamos ter. E nessa passagem de Marcos, capítulo 6 e versículo 12, nós encontramos as seguintes palavras: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amém. Como é que é? Termina? E os curavam. Eles ungiam e os curavam. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma passagem de poder. Pode fechar a sua Bíblia, fique à vontade, pode sentar. Aqui nós temos uma passagem de puro poder. Como assim, pastor? Como assim puro poder? Quem é que consegue expulsar demônios? Quem é que consegue operar milagres pelo nome de Jesus, se não alguém que tem poder? Se você não tem nada de Deus, lá quando você for agir, quando você for falar, nada também acontece. Quando você está cheio de Deus, quando você está repleto do poder de Deus, você fala, você age e as coisas acontecem. Amém. Eis a questão, a grande pergunta: e como eu vou ser cheio do poder de Deus? É muito bonito quando alguém vem e diz que Deus opera milagres, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Eu mesmo, como pastor, falo muito. Vocês são testemunhas que eu praticamente todo culto falo. Nós cremos num Deus que opera milagres. Isso é bonito, a gente escuta isso e nosso coração legal. Mas qual é a chave para que Deus opere milagre em nós e através de nós? Porque uma coisa é você receber um milagre na sua vida esporadicamente, literalmente por um milagre. Tinha algum problema, tinha alguma coisa e aconteceu um milagre na minha vida. Isso é uma coisa que não depende necessariamente de você. Isso é uma coisa que o pastor pode ter orado por você, o irmão da igreja, o diácono, o presbítero, qualquer um pode ter orado por você, intercedido por você e você recebeu o milagre. Às vezes ninguém nem precisou orar por você e pela misericórdia divina você recebeu o milagre. Glória a Deus. Às vezes nós recebemos milagres e nem entendemos como ou porquê. Isso é uma bênção na vida do cristão, são promessas que Deus tem para nós. Mas uma vida cristã completa não pode apenas se basear nos milagres ou nas provisões divinas que vão acontecer aleatoriamente, se Deus quiser. Tem muita gente dentro da igreja que é o crente se Deus quiser. Como é que é esse crente? Pois é, tipo um negócio ali, se Deus quiser vai dar certo. Antes de começar ele já está, sim, mas se Deus quiser, entreguei nas mãos de Deus, se Deus quiser. Tem muito crente dentro da igreja que é o bendito cristão. Se Deus quiser, deu. Se não deu também, aí tanto faz.
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É claro que Ele continua sendo bom, é claro que Ele continua sendo Deus, mas existe sim parâmetros, existem princípios para que nós deixemos de ser apenas um alvo de milagres, mas que a partir desses princípios, a partir desses parâmetros, nós podemos nos tornar operadores de milagres. Não aquele que fica esperando, desesperado. Se o Senhor Jesus não prover até tal dia, eu estou morto. Se não der certo até tal dia, eu vou à falência. Se não der a bênção até tal dia, eu não sei o que vai acontecer comigo. Deus queira. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa. Tem crente que só fica nesse quadradinho, nunca pensa em ser um operador de milagres. Imagine se os discípulos de Jesus aqui na Bíblia ficassem assim também. Olha, se Deus quiser vai dar certo, mas eu vou ficando por aqui, vou ficar sentadinho aqui, sozinho, tranquilinho. Imagina se eles fizessem assim, tivessem essa mentalidade, com essa forma de pensar. Se Deus quiser, tá bom. Existem atitudes que nós precisamos tomar para que a nossa vida se desenvolva. Existem atitudes que nós precisamos tomar para que a nossa vida seja completa e abençoada. E se nós ficarmos parados, muitas bênçãos e muitas promessas e muitos princípios bíblicos, muitas coisas que nós poderíamos ter, desfrutar, nós só vamos ouvir falar, só vamos ver nos testemunhos dos outros, porque nós não queremos tomar posse do poder que Deus já nos deu. Aqui a Bíblia é bem clara. No versículo 10 fala assim: e disse-lhes: na casa em que entrares, permanecei nela, até partirdes desta cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Essas são as palavras de Cristo enquanto Ele estava enviando os seus servos, enquanto estava enviando seus filhos para propagar, para pregar o Evangelho. Tem muitos cristãos, muitos crentes dentro da igreja, são abençoados, são pessoas boas, são fiéis. Aí você pergunta: por que fulano nunca recebeu o poder divino? Por que aquela pessoa nunca teve o prazer de orar por um doente e o doente ficar curado? Por que essa pessoa nunca teve o prazer de receber uma revelação divina poderosa e compartilhar com a igreja? Nunca teve o prazer de ter um dom espiritual? Por que essa pessoa nunca teve poder divino para nada? Nós vemos aqui que uma parte, algo que condiciona o poder, eu até notei aqui, fiz uma anotação na minha Bíblia, que o poder é condicionado à sua disponibilidade de ir fazer algo para Deus. A resposta de por que muitos de nós nunca, apesar de termos uma vida inteira na igreja, nunca realmente desfrutamos de receber o poder divino, é porque estamos presos a nós mesmos. Eu quero poder, eu quero que Deus me abençoe, eu quero unção, eu quero falar em línguas. Para quê? Para guardar numa caixinha? Vai fazer coleção? O poder de Deus não é carta, não é figurinha, não é cartão telefônico, tampinha de garrafa, que a gente faz coleção, que a gente guarda no canto, guarda no lugar e tudo bem. O
poder de Deus é algo que nós recebemos para que possamos usar. Aqui nós podemos ver claramente que então, saindo, eles pregavam. Jesus falou: vão, preguem. Se alguém abrir espaço para vocês, fica naquela casa. Se alguém não te ouvir, se alguém não quiser te receber, quando sair, bate o pezinho, deixa até a poeira para trás. E essa poeira vai ser testemunha contra as pessoas que não quiseram ouvir o Evangelho. Agora eu penso uma coisa, fico conjecturando aqui com os meus botões. Se o profeta bateu o pé e deixou até a poeira para trás, porque alguém não ouviu o Evangelho, como será o julgamento? Qual será o rigor que Deus terá com aquela pessoa que ouviu o Evangelho, abriu o seu coração, abriu as portas da sua casa para que os profetas entrassem, para que o Evangelho fosse pregado, para que Jesus ali habitasse, e se calou? Qual será o julgamento? Qual será o rigor para as pessoas que simplesmente deixaram o Evangelho como um abajur, como algo colecionável, como algo para bonito? O Evangelho não é algo que você coleciona, o poder de Deus não é algo que você guarda numa caixinha, não é um talento para ser enterrado, como na parábola. O Evangelho de Jesus, o poder divino nas nossas vidas, a doutrina cristã, é algo que foi feito para ser usado. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo voltará a mais uns aos outros. Isso não foi feito para ser um poema bonito numa parede, aqueles quadros. Volte e meia, eu entro na casa de umas pessoas, minha avó inclusive tem um quadro desse, quadro gigante assim, arca de Noé, um monte de bichinho no quadro, e daí do lado escrito a oração do Pai Nosso. É bonito o quadro, mas nós não podemos parar só no quadro. Hoje em dia nós temos um negócio chamado não praticante. Isso é a maior loucura que eu já vi na minha vida, porque o que define se você é cristão é a prática. Eu sou cristão, mas não praticante, então você não é nada. Porque o que define se você é ou não é a prática, é o que você faz. Então, se você é cristão ou não praticante, consequentemente você não é nada. O que nos impede de receber poder divino? O que nos impede de receber unção? O que nos impede de receber mais de Deus? É que nós não estamos disponíveis quando Deus precisa. Quando nós precisamos de Deus, Senhor, me abençoa. Senhor, apressa-te, como o salmista disse no Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me abençoar, pois estão tentando me tragar. Quando nós precisamos de Deus, nós pedimos que seja urgente, que seja agora, que seja maravilhoso, que seja lindo. Mas e quando Deus precisa de nós para salvar uma alma que está indo para o inferno? Quando Deus precisa de nós para colocar as mãos sobre o enfermo que está doente, orar que em nome de Jesus você vai ser curado. E quando Deus precisa de nós para anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é amor, que Ele é o caminho, que Ele é verdade, que Ele é vida, que não importa o fardo que você está carregando, Ele disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando Deus precisa de nós, nós precisamos estar disponíveis. Tem gente que está sempre offline, só offline, ocupado. Deus precisa da pessoa offline. Não, hoje eu não posso. Tem coisa que é só o pastor
Não, isso aí, orar, expulsar um demônio. Ai, é um arrepio aqui, é melhor chama o pastor, que esse negócio eu não gosto, dá medinho. Tem tanto crente que tem medo do diabo, que olha, vou te contar, a gente precisa estar preparado? Precisa. Qualquer um faz o que nós podemos chamar de exorcismo, que é a palavra que acho que todo mundo vai entender, que é o ato de expulsar um demônio. Não é qualquer um. Mas nenhum crente verdadeiro pode ter medo de enfrentar, porque a palavra fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, se há uma batalha espiritual, nós precisamos nos manter firmes, porque o nosso Deus nos dá poder. A palavra fala: eu vos dou poder. É poder. Glória a Deus. Você sabe qual que é a diferença de força e poder? Força é uma coisa que nós temos. Se a gente tiver que empurrar um carro ali na frente, esqueceu a luz ligada e acabou a bateria. Todos nós reunidos aqui temos força mais do que suficiente para empurrar o carro um pouquinho, principalmente se for morro abaixo, né? Morro abaixo, muito mais fácil. Nós temos força mais que suficiente para empurrar o carro até pegar no tranco e ir embora. Carrega um pouco a bateria, vida que segue. Agora, eu não tenho carro. E eu preciso que apareça um carro. Isso é poder. É algo que vai além do natural, além da força dos seus braços, além do que você pode fazer sozinho. A Bíblia fala: eu vos dou poder para vencer essas batalhas espirituais, para expulsar o demônio. Então, se Deus nos deu poder, nós não precisamos ter medo do maligno, nós não precisamos ter medo da doença, não precisamos ter medo daquilo que o Senhor Jesus já disse que nós vencemos. Amém. Então, por que nós temos medo? Então, por que nós temos ansiedade, insegurança, preocupação? Não é porque nos falta poder, porque poder de Deus é uma coisa que nós já temos. A Bíblia diz: todo aquele que crer, for batizado, será salvo, e esses sinais acompanharão. Ou seja, esses sinais, eles vêm atrás de nós. Expulsar demônios, colocar a mão sobre os enfermos, curarão, se tomar coisa mortífera não lhe fará mal algum. Vários sinais vêm acompanhando os verdadeiros filhos de Deus que cumprem com os seus mandamentos. Então, por que a gente não vê quase esses sinais? E quando vê, que maravilhoso! Como se fosse algo que aquela pessoa nasceu predestinada a fazer, e só ela que vai fazer, porque nós somos pessoas comuns, nós não podemos. Todo crente, todo cristão tem direito a poder divino. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós não estamos disponíveis. Nosso coração não está disponível. Se Deus disser, Deus tentar falar com a gente pensa: que loucura, senti um negócio estranho aqui, vou no médico, tomar um remédio. Às vezes Deus fala com a gente e a gente pensa: eu? Tá maluco? Tá maluco que eu vou falar com aquele cara lá, aquele mendigo no meio da rua, tá sujo, tá fedido? O que eu vou chegar para ele e dizer que Jesus ama ele, pedir se ele precisa de alguma coisa? Claro que ele vai pedir alguma coisa, vai me pedir dinheiro, vai me pedir para mim fazer alguma coisa. Talvez você seja a única esperança daquela pessoa mudar de vida. A única pessoa que iria ouvir a voz de Deus e mudar a vida daquela pessoa talvez fosse você, e por causa disso aquela pessoa pode até vir a morrer naquela condição, porque não teve uma viva alma que desse uma oportunidade de fazer ela mudar de vida. Antes de encerrar a pregação, eu estava vendo uma história de uma pastora. Era jovem, pregava nos jovens, era líder de jovens, uma moça nova, e fizeram uma profecia para ela que em nome de Jesus ela ia pregar a multidões, que ela ia ser uma grande ganhadora de almas, que Jesus ia usar, ia levantar, ela ia ser uma pastora abençoada. Aí ela
começou a orar e disse: quer saber, Deus, eu quero ser uma pastora, eu quero fazer as coisas, mas eu vou me casar primeiro, Deus. Eu quero me casar primeiro. Aí ela foi, obviamente esperou se casar. Depois que ela se casou, ela já logo em seguida engravidou. Logo que se casou, a bendita engravidou. Então, Deus, vou ter meu filho primeiro. Ter meu filho, eu vou criar ela um pouco primeiro. O filho cresceu. Eu quero ver meus filhos casados. Passou mais um tempo, ele casou, já teve neto. Eu tenho que cuidar dos meus netos, Deus. Passou o tempo, passou os anos. Diz essa história, não conheço a veracidade ou não da história, mas diz essa ilustração, se assim podemos dizer, essa parábola, que certo dia uma pessoa, um homem de Deus passando pela frente daquela casa, ouviu a voz do Senhor e disse: dá um recado naquela porta. Ele, sem entender nada, tá bom, vou lá. Bateu na porta. A senhora abriu, já de uma certa idade, casou, criou os filhos, viu os filhos crescer, teve netos, cuidou dos netos, viu os netos crescer. Aí essa pessoa, direcionada por Deus, olhou para aquela mulher e disse: só porque você não foi fazer o evangelho, mais de 7.000 almas foram para o inferno, porque só você poderia salvar aquelas almas. Foi o que Deus mandou falar. A pessoa foi embora, aquela mulher ficou perplexa. Diz a história que poucos dias depois, pouco tempo depois, ela acabou falecendo. Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história? É que 7.000 almas se perderam por causa que uma não ouviu Deus chamando, não estava disponível. Aí às vezes eu me incluo nessa, nós pensamos: quem é que vai dar bola para o que eu falo? Isso aí é para outra pessoa. Às vezes a gente pensa: eu sou tão pequenininho. Você não é pequeno, você tem o poder de Deus. As pessoas vão dar importância para o que você fala, porque você tem o poder de Deus. As pessoas vão dar importância para aquilo que você está falando, para aquilo que você está dizendo, porque você tem o poder de Deus. Você pode mudar a vida das pessoas à sua volta, porque você tem o poder de Deus. Se você também tiver a disponibilidade de fazer algo para Deus, de usar esse poder. Já se encaminhando para a parte do encerramento, quero citar uma passagem que até já é bem repetida aqui, algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. Está lá em Êxodo, não precisa abrir para nós ganhar tempo. Êxodo capítulo 35, versículo 31, fala assim: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento para em todo artifício. Habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Essas pessoas que foram chamadas por Deus, elas foram chamadas para edificar o templo, edificar o santuário na época em que o povo de Deus estava vagando pelo deserto. Eles queriam fazer um santuário, um templo para Deus, mas as normativas, aquilo que Moisés tinha recebido era algo muito difícil de fazer, principalmente naquela época, com os recursos que eles tinham. Então a Bíblia fala aqui que Deus, o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Algumas pessoas, elas foram cheias de habilidade, cheias de conhecimento, cheias do poder do Espírito de Deus. Nós também podemos ser cheios
cheios de poder, cheios de habilidade, cheios de conhecimento, cheios de inteligência, cheios de sabedoria. Mas para isso nós precisamos estar disponíveis para edificar o templo do Senhor, o santuário do Senhor, a obra de Deus. E ela começa aqui. A Bíblia fala que nós somos o templo, a casa do Espírito Santo. Jesus diz: eu estou à porta e bato, a porta do nosso coração. Aquele que entrar, eu entro. Então nós começamos edificando a nós mesmos. E nós, firmados na pedra angular que é o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, nos tornamos a base onde muitos vão poder se edificar também. Nós precisamos ser uma base firme, onde as pessoas possam edificar a sua própria fé. Aqui eu quero ressaltar no capítulo 36 e versículo 2, na segunda parte do versículo fala: isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. Aqui a Bíblia é bem clara: aqueles que tiveram desejo no coração, o coração se moveu para fazer aquela obra. Olha o que fala primeiro: então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Quando o coração deles se moveu com o desejo de edificar o santuário, Deus colocou sabedoria. Repare que ele fala: todo homem hábil, ou seja, aquele que tinha habilidade, que tinha capacidade de fazer algo. Essa habilidade, essa capacidade foi um dom divino. Você quer poder, você quer um dom, você quer ser diferente da sua geração, você quer se destacar, você quer mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Esteja disponível. Esteja disponível, pois o Senhor continua chamando. O Senhor falou: orem para que envie trabalhadores, pois a seara é muito grande e os ceifeiros são poucos. O próprio Deus pede: irmãos, orem para que se levantem trabalhadores, pessoas para pregar, pessoas para orar, pessoas para ministrar poder de Deus. Glória a Deus. Essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser você, pode ser hoje, pode ser agora. Não importa o que passou, não importa o que alguém falou ou deixou de falar. Essa pessoa pode sim ser você. Aquele que tem poder divino. Mas como primeiro pilar para que isso realmente aconteça na sua vida, você precisa estar disponível. Com esta palavra, glória a Deus, eu tenho certeza que Deus tem tocado em corações de pessoas que não querem ficar na mesmice, de pessoas que não querem simplesmente viver a vida como dá, se Deus quiser, vai que dá certo, se não der também, daí a gente depois dá um jeito. Não. A vida cristã é uma vida de fé, de poder, de confiança, é uma vida de luta diária e de vitória também. Amém. Não é uma vida de você, mas será que vai dar? Não, eu vou fazer em nome do meu Deus, eu vou vencer, eu não desisto, não importa a tribulação, não importa a luta que se levante, o meu Deus é poderoso. Glória a Deus. Assim é Deus, assim são os seus filhos, quando nós o amamos, quando nós nos entregamos a Deus e nos colocamos disponíveis para que Ele nos use.
quer poder, se você quer unção, se você quer glória, se você quer ser usado, você quer ser tocado, você quer fazer a diferença, esteja disponível. Eu sei que seu coração tem se levantado uma disponibilidade agora. Se no seu coração você tem vontade de se colocar disponível a Deus, vamos orar ao Pai. Ore ao Pai e peça para que Ele te use, em nome de Jesus.